Então, iniciando hoje nosso curso, antes de mais nada, eu queria agradecer, dar boa tarde a todas e a todos. Já havia falado anteriormente, mas agora para os que entraram depois, queria agradecer a presença de todos vocês durante esses 5 encontros que nós tivemos. Hoje é o nosso 5º encontro, é nosso 5º momento, né, de estarmos aqui juntos, conhecendo um pouco mais sobre a história do Espiritismo, porque esse é o nosso objetivo aqui, trabalhar com a história do Espiritismo enquanto um objeto de estudo científico. Nós somos historiadores, alguns filósofos, mas a maioria historiadores, e a nossa ideia aqui, nossa proposta é nos debruçarmos nesse estudo. Né? Também agradeço, óbvio, né, sem o qual não seria possível, a todos os pesquisadores que fizeram parte aqui do nosso curso ao longo dessas 5 semanas, pessoas que se dedicaram a expor, né, se dedicaram parte do tempo para estar aqui, para expor as suas pesquisas nesse nosso curso de extensão. São professores que todos têm doutoramento, né, todos os professores são professores capacitados, professores que estão aí ainda na seara do estudo da história do Espiritismo, porque é uma história ainda que tem muito ainda a nós ainda continuarmos e investigar, né? Então, vamos ao nosso curso, né? Mais um dia e o último dia do nosso curso. Obrigada, Ivaldo. Obrigado, Adriana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Né? Nós queremos agradecer novamente a presença de todos. No mais, nós agradecemos a todos a presença e desejamos um excelente curso. E, para iniciar os trabalhos da tarde, nós iremos apresentar os professores pesquisadores convidados da data presente, que terão 40 minutos para suas exposições. Quando faltar cerca de 5 minutos, eu dou um lembrete para os professores para que eles possam se organizar dentro do nosso tempo, né? Para iniciar, nós vamos apresentar o professor doutor André Cial da Cunha, com o trabalho Chico Xavier e seus autores espirituais. E o professor André, ele é vencedor do 2º prêmio de tese Sandra Jatari em História Cultural do GT Nacional de História Cultural da ANPU. Defendeu a tese A Invenção da Imagem Autoral de Chico Xavier, uma análise histórica sobre como o jovem desconhecido de Minas Gerais se transformou no médium espírita mais famoso do Brasil, meu conterrâneo, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em Educação pela mesma instituição. Em 2008, tornou-se docente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Participou como parecerista do Programa Nacional do Livro Didático nas edições de 2007, 2008, 10, 11, 12 e 14. Nas edições de 2013, 19 e 20 do PNLD, desempenhou a função de coordenador pedagógico adjunto. Entre os anos de 2018 e 2019, coordenou o programa Residência Pedagógica no Departamento de História, Campo Central. E desde 2015, integra o quadro do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas da UERN, na condição de professor permanente, dedicando-se a investigações nos seguintes campos: História Cultural das Religiões e Religiosidades, História Cultural do Espiritismo, Ensino de História. Em 2019, iniciou a graduação em Psicologia pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Em 2021, iniciou também o doutoramento em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, coordena o núcleo local do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de História. Na nossa tarde e noite de hoje também receberemos o professor doutor Marcos Marques, que vai apresentar para a gente divisões e fragmentações do espiritismo no Brasil, entre os científicos do século XIX e os progressistas do século XXI. E o professor Marcos possui graduação em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestrado em História, também pela Unirio. Tem experiência na área de ensino de matemática e história nos níveis fundamentais e médios. Tem interesse pela pesquisa em história e religião
História e Medicina, História das Artes de Curar e Ensino de Matemática. Desenvolveu pesquisa de mestrado no PPGH da Unirio, onde analisou a trajetória de Adolfo Bezerra de Menezes como médico, político e espírita do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Atualmente é doutorando no programa da Unirio, onde pesquisa a cura do céu, a caridade e a cura espírita no Rio de Janeiro na Primeira República. Então, com muita alegria, eu ofereço a palavra para o professor André, que tem 40 minutos para suas exposições. A palavra está com o senhor, professor. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Eu quero iniciar a nossa conversa hoje, primeiro agradecendo essa articulação, essa acolhida da professora Adriana Gomes, né? E tem nos permitido o estabelecimento de parcerias muito profícuas, né? Então, ela tem liderado essa articulação de pesquisadores e pesquisadoras, né, que nesse grupo representa esse grupo não, esse curso representa um dos produtos, né, que nós temos, então devemos a ela e ao nosso muito obrigado, né? E nessa convivência a gente tem assim estabelecido parcerias muito boas, né? Eu confesso a vocês que estou assim muito curioso para escutar as reflexões do professor doutor Marcos, né? Sei que vai ter assim, muita coisa interessante para a gente fazer de link. Já estou pensando nas questões para a gente conversar nas perguntas, né? Então, nesse clima assim, desse grupo, que é um grupo que se une pela convergência das pesquisas, dos temas, não é? Mas eu vejo que também tem uma certa convergência em questões não só técnicas, mas éticas, sabe? Então é um grupo que dá muito prazer, muita satisfação. Eu, assim, infelizmente, na pandemia, a gente não tem tido possibilidade de ter encontros presenciais, mas eu fico pensando quando a gente puder fazer esses encontros, né? Que são verdadeiras, serão, né? Verdadeiras confraternizações, eu vejo isso, né? Emana-se uma energia muito boa. E é muito bom fazer pesquisa dentro dessa perspectiva, não só técnica, né, mas também ética e afetiva. Eu acho isso muito importante, senão não faz sentido a gente fazer pesquisa. Né? Eu vou apresentar para vocês uma parte da minha tese. Né? Não deixa de ser também um esforço nosso de socialização da nossa produção, né? Aí, veja, a nossa conversa é uma parte da tese, né? Chico Xavier e seus autores espirituais, né? Aqui está a minha referência, né? Eu queria começar, né, primeiro pelas minhas palavras minhas, né? Não sei se vocês sabem, Palavras Minhas é o título do prefácio escrito pelo Chico Xavier, né? Então, ele tem, assim, dentro da trajetória dele, dois prefácios, né, dois textos prefaciais que escritos de próprio punho, não foram psicografados, né? Ali tem um regime de autoralidade tradicional, né? Quer dizer, ali naquele texto o autor, né, e a pessoa que fez o trabalho intelectual, que de forma clássica tradicional são as mesmas pessoas, né? Estão fundidas ali. Então, o Chico Xavier, ele tem esses dois textos, eu faço um exercício na tese de analisar esses dois textos do Palavras Minhas, né? E o que é que eu faço agora? Nesse momento, eu pensei em também falar do contexto, deixar um pouco claro para vocês nesse curso meu lugar de fala e o contexto de realização da investigação, né? Porque eu acho que são questões que alimentam e fomentam a pesquisa, né? A pesquisa, mas a ciência de forma geral é uma realização humana, eu digo corajosa, de também, né? E a boa ciência se faz assim, com rigor técnico, mas também se jogando, procurando sonhos, né?
e eu quero explicitar um pouco dessa trajetória nesse percurso que eu preparei para apresentar para vocês, né? Então, o meu lugar de fala, né, eu entrei no espiritismo, adoto o rótulo, né, espírita até hoje, né? E tem uma parte da minha vida dedicada também a atuar no movimento espírita, com, com uma dosagem de tempo e energia dentro das atividades que a gente faz, mas eu tenho sim uma inserção. Tive uma inserção no espiritismo no final da adolescência, início da fase adulta, desde lá eu venho atuando e fazendo, né, trabalhos aqui em Recife. Hoje eu não estou em casa, estou na casa da minha sogra. Eu moro ali na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, ali junto de Canoa Quebrada, né, em Mossoró, mas eu hoje falo de Olinda, né, na casa aqui da minha sogra. E foi aqui, né, em Recife, que eu adotei o rótulo espírita, né? E fiz muitas leituras dos autores espirituais do André, do Chico Xavier, principalmente o André Luiz, né? Então, essas leituras, que foram as leituras da minha adolescência, né? Essas leituras, elas passaram, né, a me convidar à pesquisa quando e aí agora na minha trajetória profissional, quando eu me tornei historiador, eu tenho uma trajetória no ensino de história, tenho uma dissertação em educação sobre ensino de história, e eu fazia um investimento no meu doutoramento, isso no meados de 2009 e 2010, né? E eu fazia um investimento no meu doutoramento em ensino de história. Eu adotei um autor de referência que era o Roger Chartier, né, que é um autor da história cultural, e aí eu passei a investir num referencial teórico da história cultural, mais especificamente da história do livro e da leitura. Fiz uma seleção, né, para o doutoramento na UFC com um projeto dedicado ao ensino de história. Só que quando eu fazia o investimento no Roger Chartier, me vinha sempre a inquietação e a memória dos livros da adolescência, não é? E dizia, olha, esse é um objeto de estudo que seria muito interessante, um campo que ainda temos muito a investir, não é? E um pouco antes, quem tinha me revelado o, o espiritismo como objeto de estudo da história, né, foi a tese da nossa Angélica, não é? Aparecida Almeida. E foi a tese de Angélica, a leitura da tese de Angélica, o primeiro trabalho que eu li sobre a história do espiritismo, né? Então, a colega tem uma dissertação, uma tese, eu fiz um investimento na leitura da tese dela, e depois da leitura da tese dela, né, isso acho que foi nos meados de 2008 para 2009, né, que eu fiz a leitura da tese dela. E quando eu entrei no doutoramento, no segundo semestre de 2010, isso já vai, né, mais de 10 anos, eu fiz todo um exercício, né, de ler a história cultural e sempre me mobilizava a questão da história do espiritismo e lembrava da tese lá da nossa colega Angélica, hoje participando conosco no grupo, né? E resultado, eu procurei escrever um outro projeto, e esse contexto de produção é que eu acho interessante de socializar, né? Porque a gente não sabe como nós temos, né? A vida não para, né? Então, em 2010, no momento que eu estava escrevendo esse projeto, só para dar um exemplo para vocês, para a gente entrar no projeto propriamente dito, eu estava, eu tinha terminado de construir uma casa e o telhado da casa não funcionou, né? E eu lembrava muito, eu inicialmente quis, né, estudar o nosso lar como fenômeno editorial, a partir do História do Livro da Leitura do Roger Chartier. E o telhado não funcionou, eu tive que trocar o telhado,
E grande parte dessa obra, assim, eu fiz, né, dentro de casa, tinha uma parte da casa, né, montada apenas, que era uma parte da frente, assim, e eu escrevi o projeto às noites, e eu só tinha de luz elétrica em casa a luz de um abajur, né? E eu lembrei muito do seguinte, quer dizer assim, o projeto eu trabalhei todas as noites, né, durante 2, 3 meses. O projeto era para sistematizar né, o percurso inicial da pesquisa, que foi outro, depois da qualificação, depois do... Mas eu digo o quanto me remeteu o contexto de produção do próprio Chico Xavier. Então, o Chico Xavier nos chama muita atenção e, naquele momento, eu relacionava assim com as lições da vida e aquela experiência, o quanto ela poderia me aproximar de um contexto de produção, de um jovem, né, de um rincão, naquela época, em um rincão, hoje uma região metropolitana, né, de Belo Horizonte, mas um rincão mineiro, né, um jovem numa área, né, praticamente rural, né, numa pequena localidade de Pedro Leopoldo, e como naquelas condições, tendo um trabalho físico, né, ele conseguiu produzir uma obra literária de vulto que entra para a história do espiritismo brasileiro, né? Então, aquela experiência daquele sujeito, do Chico Xavier, né, enquanto jovem, naquela situação, né, me mobilizou muito, não é? E eu decidi, de fato, sistematizei o projeto e seguir em frente, não é? E foi assim, já em condições materiais, né? Que se eu fosse seguir, daria uma outra fala, eu ocuparia os 40 minutos, né? De condições materiais e uma série de desafios, como toda a tese tem, não é? Mas eu sempre remetia às duras condições de produção do Chico Xavier, do jovem Chico Xavier, né? E o que se delineou na tese, eu faço, né, uma análise inicial, muito ancorada nos autores de referência, num primeiro capítulo, né, sobre a questão de um projeto editorial da própria FEB, como a FEB, né, nós construímos uma matriz religiosa do Espiritismo, né, que eu chamei de matriz febiana, né? Depois, no segundo capítulo, eu fui estudar as referências do Chico Xavier no período, né, as leituras que formaram o Chico Xavier, os seus autores de referência. Eu fiz uma análise do catálogo da produção de livros, né, e publicação de livros da Federação Espírita Brasileira, e ali eu identifiquei né, um projeto editorial, né, em curso, né, em volume, que muitas vezes a imagem autoral e da produção do Chico Xavier ergueu uma sombra, né, que a gente não conhece a diversidade e a riqueza da produção da literatura espírita brasileira durante a década de 30, né, e um pouco mais a década de 20, né, um pouco antes. Então, a gente não conhece, mas existiam autores de referência quando Chico Xavier é posicionado nessa cena, né? E eu, né, nos capítulos 3 e 4, eu fui estudar como o Chico Xavier ele é inventado enquanto imagem autoral. E aí, o que é que eu preciso deixar claro para vocês, né? Invenção aqui não é no sentido de, não é, de burla, não é? É de criação, não é? E o que é que eu preciso deixar mais claro ainda? O que é que eu tenho? Eu preciso socializar, inclusive, porque eu entendo que existem interessados no tema da história do Espiritismo, e existem pessoas com formação em história que querem pesquisar a história do Espiritismo. E para as pessoas, né, que estão se aproximando e não têm informação, o que é que eu queria explicitar, não é? Só um instantinho, minha gente. Então, o que é que eu estava dizendo? Então, a entrada numa pesquisa em história, estava voltando a essa questão, é como se a gente tivesse, não é? Quando você vai a um arquivo, é como se a gente tivesse, né, entrando num túnel do tempo, não é?
quando você se depara com as fontes, você, a partir de um acervo, consegue colher as fontes, né? No meu caso, hoje essas fontes estão disponibilizadas no site da Federação Espírita Brasileira. Na época não estavam. Então, em 2010, eu peguei o avião, fui para o Rio de Janeiro, não é? Fiquei hospedado na casa de um amigo que tinha sido colega aqui da UERN, ele estava fazendo doutorado na Federal Fluminense, e eu fui à Biblioteca Nacional e consegui achar, não é, parte do Reformador, inclusive o ano de 1944, com o lançamento do Nosso Lar. E aquilo me mobilizou muito, eu fiz uma série de articulações, eu vou atrás desse acervo completo. E, de fato, fui à Biblioteca de Obras Raras, eu fui, inclusive, no Parque Editorial da FEB, que estava sendo, né, desativado, né, foi desativado pouco depois, e eu fui também na Biblioteca de Obras Raras em Brasília, peguei um avião também, fui a Brasília. Então, até achar o acervo, né, as fontes, a partir desses acervos, eu fiz todo um processo, foi quase uma investigação policial, para eu conseguir achar, e toda a negociação. Vocês sabem que fontes religiosas são muito difíceis de serem acessadas, né? Mas eu consegui com apoio, por exemplo, do Éden, que Éden Lemos, que é historiador e é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E, de fato, ele atuou e conseguiu me disponibilizar todo o acervo do Reformador, né? Então, isso me permitiu fazer uma imersão. Eu fiz todo um panorama de leitura flutuante, né, durante 6 meses, nas décadas de 20, 30, 40, e a partir disso eu fui fazendo recortes. A delimitação final, porque a pesquisa tem uma perspectiva, né, de circularidade, né, eu iniciei numa perspectiva de ensino de história, a história do livro didático, eu, né, fiz o projeto para discutir, analisar o lançamento de Nosso Lar, e como um fenômeno editorial, e aí, com a imersão nas fontes, nesse diálogo em teoria e empiria, eu optei por, né, a partir dessa fonte, o jornal, a revista, melhor dizendo, o Reformador, né, ver como a imagem autoral do Chico Xavier foi inventada na interlocução com seus leitores, né? E até uma interlocução com o campo religioso, o campo literário, etc. Então, meu olhar é uma construção a partir desse túnel do tempo que a imersão no Reformador me permitiu. Então, aqui eu não discuto a verdade, aqui eu não discuto se Chico Xavier era médium ou não, aqui eu não vou, né, na minúcia da informação, aqui a partir da abordagem da história cultural, eu não pesquiso, né, o que me parece uma quimera, a partir do próprio Chartier, que é buscar a quimera das origens, que é quem foi, Chico Xavier foi o primeiro a fazer isso. Não, a gente aqui não faz esse exercício. Mas o que é que nós fazemos? Uma imersão na construção, na invenção da imagem autoral do Chico Xavier. Inicialmente por ele mesmo, não é? Com os textos prefaciais, não é, que ele escreve, que ele ali apresenta uma imagem, não é, e ele usa uma série de dispositivos literários, ele, o Chico Xavier, de dispositivos literários de denegação autoral, que isso aí eu fui fazer uma pesquisa, tomando a posição de um incrédulo, não é? E me ancorando na história cultural e na teoria literária. Dominique Manguenot, não é? Um autor da teoria literária, e o Roger Chartier a partir da história cultural. E o que é que saiu, né? Então, nós vemos esse exercício do Chico Xavier, inicialmente, de apresentação, né? E nós temos um movimento anterior, e é isso que eu fui nas fontes construir, não é? Você tem a apresentação de um Chico Xavier antes de Parnaso de Além Túmulo. E essa é uma questão que é preciso discutir, não é? Hoje, por exemplo, se você perguntar, mesmo nos centros espíritas, quem foi, por exemplo, Manuel Quintão, não é?
Guilhom Ribeiro pela tradução lá das obras do Evangelho, etc. Mas o Manuel Quintão, quem é? Então, nesse túnel do tempo que eu fiz a imersão, a partir dessas fontes, o jovem Chico Xavier, né, inclusive tem um exemplo lá do reformador que nem a grafia do nome do Chico Xavier sabia direito. Mas o jovem desconhecido Chico Xavier, ele tem um mecenas, ele tem alguém que assim, apostou, né, mobilizou seu capital de prestígio doutrinário, né, político doutrinário, que foi o Manuel Quintão, para lançá-lo como autor espírita. Né? Então, aqui nós temos todo um movimento que eu procuro fazer na tese, né? Por exemplo, mostrar que o Chico Xavier, antes de Parnaso de Além Túmulo, o Manuel Quintão, que tinha sido presidente da Federação Espírita Brasileira, e era, né, uma figura que representava a função de editor. Ele tinha uma seção no Reformador que lançava e fazia uma série de comentários, mas uma delas era focada nos livros, né? Livros espíritas, nos novos autores, né? E uma série Professor, de por comentários gentileza, assim. desculpa te incomodar. O senhor poderia colocar em tela cheia para as pessoas enxergarem melhor? Eu esqueci, foi bom. Obrigado, desculpa novamente. Não foi, eu estava tão preocupado. Obrigado, amigo. Então, o Chico Xavier, do Parnaso de Além Túmulo, antes, por exemplo, você tem o Manuel Quintão lançando o Chico Xavier 7 meses antes da publicação de Parnaso de Além Túmulo. Né? Então, você tem né, um primeiro texto do próprio Manuel Quintão apresentando o autor e apresentando também uma primeira produção. Eu vou mostrar para vocês como é que eles fizeram. Está dando para vocês verem aí, mesmo que com dificuldade, né, na tela cheia, que é Livraria da Federação Espírita Brasileira. Isso está no Reformador, são sessões, são uma página de propaganda. A Terra, aos pessimistas. Né? Então, isso aqui, você começa no final de 31, né? E esse dado explicita, esse achado explicita a estratégia editorial que foi utilizada para lançar o autor, lançar a obra, não é? Apresentando ao círculo de leitura espírita o jovem, né? A partir de produções. Né? Então, eles lançaram textos poéticos, né? Que compunham o Parnaso de Além Túmulo, lançaram também crônicas, não é? E crônicas religiosas, etc. Isso é uma outra questão, mas apresentando tanto a produção do livro como a produção do autor, outra produção do autor. Não é? E aí, o que é que eu procuro mostrar na tese? Esse processo de estratégia editorial para lançar o Chico Xavier e inicialmente, por exemplo, com uma imagem autoral muito diferente do que ele vai adquirir depois. Porque, num primeiro momento, o Manuel Quintão, por exemplo, se refere a ele como alguém que escreve poesias dele e do além, né? Então, dele próprio, ele tinha um exercício poético e também de autores espirituais, né? E aí há uma apresentação da construção de uma filiação, não é? Ele é comparado a outros autores, não é? Que são médiuns, psicógrafos e que também produziam essa perspectiva de produção mediúnica, que era a escrita de um texto poético ao estilo de um autor, de um poeta, né? Que ele era poeta enquanto vivo. Né? E aí, uma perspectiva de identificação, de autoralidade, que a obra espiritual psicografada, ela guarda convergência, não é? Similitude, para ter verossemelhança, para que as pessoas leiam e identifiquem a autoralidade como o autor que desencarnou, que morreu. Então, a produção psicografada está ancorada, né, nas características da produção do autor enquanto vivo. Né?
Então, você tem autores, né, que o Chico Xavier ele é comparado, principalmente o português Fernando de Lacerda, né? Então, ele é apresentado, o Chico Xavier jovem, como Fernando de Lacerda brasileiro, né? O que é interessante é que nesse percurso de transformação da imagem autoral do Chico Xavier, com né, a consolidação, já na década, né, no final da década de 30, o Fernando de Lacerda é que vai ser apresentado, nesses poucos anos, como o Chico Xavier português, né? Porque eles tinham uma mesma perspectiva de constituição da autoralidade da obra mediúnica, né? Que é justamente a questão do Parnaso, né? Do Parnaso de Além-Túmulo. Agora, o que é que nós temos? Nós temos, já desde o início, eu procuro mostrar na tese, que essa representação inicial do Chico Xavier como, né, um autor dele, né, produções dele e dos espíritos, ela vai ganhando lugar a uma perspectiva que inicialmente foi sutil, mas de profunda metamorfose, a partir do silêncio, da recepção, a partir das críticas. Os críticos receberam muito mal a produção do Chico Xavier. E no movimento espírita, essa primeira, com todo esse esforço do Manuel Quintão, o Chico Xavier foi recebido de forma muito morna, a produção dele, né? Isso não aconteceu só com Chico Xavier. Por exemplo, outros autores que depois estouraram e viraram fenômenos editoriais, suas primeiras obras, ou a sua primeira obra, não teve grande repercussão. Eu lembro, por exemplo, o caso do Freud, né? Que na primeira obra que ele produz, né, sobre a interpretação dos sonhos, esse é o título da obra, ele teve uma recepção muito morna inicialmente, né? É com os casos clínicos que ele vai ganhando visibilidade, né? Esse processo aconteceu com o Chico Xavier, eu procuro mostrar na tese. Entra em cena o Parnaso de Além-Túmulo, né? E aí nós temos toda uma recepção, né, que eu procuro mostrar do movimento espírita, mas também né, do campo literário. Nesse período, na tese, no Reformador, eu não encontro grandes, por exemplo, mobilizações contra a obra do Chico Xavier no campo religioso, mas eu encontrei no campo literário. E é essa interlocução com o campo literário que mobiliza a maior energia da equipe editorial da FEB, do Manuel Quintão e do próprio Chico Xavier, né? Porque o que é que acontece? Acontece o seguinte, e aí o principal crítico, que muitas vezes isso é até romantizado, né? Isso é de alguma forma, escamoteado, eu diria até escamoteado, que é a crítica contundente que Humberto de Campos vai fazer. Humberto de Campos era um autor, um cronista, né? Uma celebridade literária, era um autor muito lido porque ele produzia e ganhava vida com a produção, vendendo textos, crônicas para os jornais. Quem tem um trabalho que mostra essa questão muito verticalizada, eu me ancorei muito nesse trabalho, é do Alexandre Caroli Rocha, não é? Deixa eu beber água aqui. E esse movimento eu procuro mostrar na tese, não é? Vou fazendo uma análise dos artigos que ele publicou, não é? Eu vou mostrar para vocês aqui 2, tá certo? Depois eu volto. Vocês estão vendo aqui. Esse é o Diário Carioca, né? Os textos dele eram replicados nos jornais de grande circulação do Brasil inteiro. E o Humberto de Campos era muito conhecido. Você tem aqui poetas de outro mundo do Humberto de Campos. Então, o que é que acontece? Quando a recepção do Parnaso de Além-Túmulo, o Humberto de Campos, que tinha uma característica nas suas crônicas de usar, né, a comédia, a chalaço, o ridículo, para se fazer uma crítica bem contundente, né? E ele se orgulhava porque fazia as críticas e as pessoas, até quem era objeto de crítica, não entendia, né? Às vezes, né? Ele se metia numa contenda, criticava os dois lados vinham agradecê-lo, né? Ele
ele se vangloriava disso, né? E ele faz uma crítica usando a comédia muito dura, né, em relação ao Chico Xavier. Isso teve uma repercussão muito grande porque né, era um autor muito lido, uma celebridade, um intelectual, etc. Isso teve um peso, alguém com grande circulação. E aí nós temos um segundo, ó, como cantam os mortos, não é? E através da comédia ele assim faz críticas duras, como eu estava dizendo para vocês. Mas o que foi que houve, né? Voltando aqui, o que foi que houve? Nós mobilizamos, nós analisamos na tese uma mobilização muito intensa, não é? De resposta a essas críticas de Humberto de Campos, né? E aí, nesse processo de defesa de um grupo, né, sitiado na FEB, coordenado pelo Manuel Quintão, de intelectuais febianos que saíram em defesa da imagem autoral do Chico Xavier. E nesse processo houve assim uma escalada, né, rumo ao que depois se consolidou como uma representação mitificada do Chico Xavier, né? Alguém que era portador das mais nobres virtudes evangélicas, não é? E alguém que era uma espécie de supermédium, não é? Então, eu não estou entrando no fato dele ser ou não ser médium ou supermédium, de ser ou não ser, né, ter uma vivência cristã, porque eu não fiz um trabalho biográfico, inclusive. Eu estou analisando como isso se deu a partir, né, daquelas fontes do reformador, tá certo? E a imagem pública dele. Então, aquele inicialmente jovem, que era também um produtor de suas próprias poesias, se caminhou para uma denegação da autoralidade dele, né? Ele, um polo empírico, como uma simples mão desprovida de capacidades intelectuais, de inteligência, etc., né? Quase com alguém com uma inteligência vulgar, uma pessoa muito boa, mas sem nenhum conhecimento, e aí com muitas virtudes e um grande potencial mediúnico. Isso é apresentado aos leitores espíritas nesse processo de resposta às críticas do Humberto de Campos, né? E aí eu amigo, só me avisa o tempo que eu não quero passar para escutar para Marcos, tá? E eu estou sem ver aqui o relógio. Aí, vejam, continuando aqui, então, o que foi que eu fui estudar? Então, nós temos esse cenário até a década, né, entre 31 e 33. Em 34, nós temos uma outra mudança de perspectiva, né? Durante 3 anos, aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, o Chico Xavier apanhou muito e teve em defesa esse grupo liderado pelo Manuel Quintão, né? Então, essa recepção morna. O Manuel Quintão reclamou, inclusive, em artigos, não dos críticos, que eles diziam assim, eles diziam, os críticos estão fazendo seu papel, em outras palavras, mas ele reclamava do silêncio dos espíritas, na defesa do Chico Xavier, etc., né? Então, ele não tinha como saber que o Chico Xavier se tornaria esse vulto do espiritismo brasileiro, né? E se hoje nós temos um Chico Xavier, né, conhecido, né, se dá em parte, lógico, pela dimensão performática do próprio Chico Xavier, mas se dá em parte pela atuação dessa liderança que investiu, né, capital político na proteção e na ancoragem desse autor novo, né? Então, ele, nessa relação, o Chico Xavier é uma liderança também muito discreta, né, mas muito atuante, muito articulado. Ele, né, nessa articulação com o Chico Xavier, com o Manuel Quintão, ele, por exemplo, começa a produzir, né, textos nesse processo ainda de silenciamento, mas chegando em 34, né, ele começa a produzir textos assinados. Inicialmente não se tinha muito bem a ideia de quem era esse autor, isso vai sendo construído, e aí nós temos a chegada do Emmanuel, que será um autor espiritual, e aí eu faço um exercício na tese de não analisar, e isso não entra no escopo da tese, se existe esse autor espiritual ou não, mas eu vou analisar como esse autor espiritual, enquanto imagem pública, ele foi inventado
a partir desses procedimentos, tanto literários como, né, na própria fonte da revista O Reformador. E nós temos a invenção, né, da imagem autoral do Emmanuel. Eu vou dizer que o Chico Xavier, nesse momento, no movimento espírita brasileiro, irrompe uma certa perspectiva inovadora, não é? Que é um autor espiritual com múltiplas funções. O Emmanuel não é só um autor espiritual que assina o texto. O Emmanuel é um autor espiritual que tem uma vida paratextual, quer dizer, ao lado do texto, ao lado de ser o autor intelectual que assina, que nessa regime de autoralidade, né, nada convencional da literatura espírita, que você tem um autor empírico, que é o médium, e o autor espiritual, que é o detentor da produção intelectual, né? O produto intelectual, que é o texto, vem do autor espiritual, não do autor empírico. E você tem um Emmanuel que ele não é só a assinatura do texto, o autor intelectual, porque ele passa a fazer a função, na obra mediúnica do Chico Xavier, desde já desse período, como alguém que é também um editor espiritual. Né? Então, ele tem uma vida paratextual. Ao lado do texto, ele também fala ele também se interpõe, né, é interpelado e responde questões de ajustes das obras, ajustes nos textos. Isso se dá, por exemplo, nas várias versões do Parnaso de Além Túmulo, tá certo? E o Emmanuel passa, inclusive, a assinar parte dos prefácios, e não mais o Chico Xavier. Nós temos o Emmanuel nessa existência paraliterária e também paratextual, paratextual, mas também paraliterária. Eu quero mostrar para vocês. Vocês me escutam bem, que eu não estou vendo ninguém, está todo mundo me escutando? Escutamos, professor. Inclusive, 5 minutinhos para finalizar. Ótimo, vai dar tempo demais. Eu estava Tá bom, preocupado em não passar, graças a Deus. Vejam, e aí qual é a questão? Por exemplo, nós temos um artigo que eu encontrei no Diário Carioca, não é? Mas isso é uma publicação lá de uma revista lá de um jornal de Minas Gerais, que há um caso de poltergeist, não é? E o Chico Xavier é consultado, não é? Isso se dá, nós estamos aqui em 36, mas só para dar um exemplo para vocês. Ele é consultado e o Emmanuel se apresenta. E apresenta-se ali o guia espiritual Emmanuel, não é? Emmanuel já era nacionalmente conhecido. Depois de 35, eu vou contar um pouco essa história, porque eu acho que essa história é uma história muito boa para ser contada, né? Muito interessante. E nós temos o Emmanuel dando uma posição sobre o caso, que era um caso de uma menina, né? Que hoje a gente entende claramente submetida ao trabalho infantil, doméstico, mas era a cultura validada no Brasil no período, e nós temos ela com manifestações, e o Emmanuel, ele está ao lado do Chico Xavier e ele responde às questões. Então, como é um autor espiritual que tem uma vida não só paratextual, mas paraliterária. Ele acompanha essa atuação do autor empírico, não é? A atuação na cena social do Chico Xavier, não é? Então, para a gente caminhar para a apresentação. E nós temos aqui um caso muito interessante, que é o seguinte: o Humberto de Campos, hoje, é um autor que é pouquíssimo conhecido dos brasileiros. Ele é mais conhecido no meio espírita porque psicografa, né, textos do que o Chico Xavier, assina os textos que o Chico Xavier psicografa, não é? Mas no período, eu estava dizendo a vocês, era uma celebridade literária. E ele inclusive, tem uma peculiaridade, porque ele estava, né, com a doença que levou a óbito a partir de um processo cirúrgico, e o que ele sentia nas crônicas, ele tematizou isso, né? Isso foi gerando uma comoção nas pessoas. Ele era um autor muito conhecido e teve uma morte assim que gerou uma comoção nacional, né? Eu lembro, só para a gente ter um contraponto, a morte de Ayrton Senna, a morte aqui no Nordeste do Luiz Gonzaga. Então, a multidão,
né, se acercou para levar o cortejo do caixão, etc. Então, e aí, meses depois, o Humberto de Campos se apresentou ao Chico Xavier e passaria a narrar crônicas dentro daquela mesma perspectiva de funcionamento, né, de uma convergência entre a produção do autor enquanto vivo e a produção enquanto morto, e ele passou a produzir crônicas narrando, inclusive, a experiência de chegada. Isso foi no plano espiritual, isso foi publicado no Reformador, né? Então, o Humberto de Campos, de detrator, de crítico, detrator é um exagero, ele não chega a ser um detrator, mas de crítico ao espiritismo e à própria produção do Chico Xavier, ele passa a ser o principal autor, né, do Chico Xavier durante a produção na década de 30. Né, que são esses dois, Emmanuel com um funcionamento de uma imagem autoral diferente dessa convergência, porque ele não é um autor espiritual que precisa ter uma convergência com a obra do autor enquanto vivo, não é? Ele tem um outro funcionamento, né? O Emmanuel e depois o André Luiz, que eu não analiso na tese, não é? Mas o caso do Humberto de Campos segue aquela perspectiva que estava dada lá em Parnaso de Além Túmulo, de convergência. E aqueles leitores que liam o Humberto de Campos no Brasil, isso foi uma peça, né, de divulgação, de consolidação da imagem do Chico Xavier muito grande, né? Inclusive, nós temos uma reportagem do Globo, né, o Clementino de Alencar, que vai desmascarar o Chico Xavier e passa, né, 2 meses acompanhando a produção e escrevendo, né, fazendo, né, uma série de reportagens. Isso foi uma peça de propaganda para o espiritismo brasileiro muito grande. E isso catapultou a imagem do Chico Xavier. Né? Então, hoje Humberto de Campos é conhecido em parte no movimento espírita por conta do Chico Xavier. Mas naquele momento, o Chico Xavier tornou-se muito conhecido por conta da produção espiritual psicográfica assinada por Humberto de Campos e a convergência das características entre uma obra e outra, né? E qual é a questão? Eu quero só fazer, no final eu fecho a tese, o último capítulo, antes das considerações finais, evidentemente, mostrando a consolidação dos autores espirituais que dominaram a cena espírita na segunda metade da década de 1930, né? Que aí, em 38, o Chico Xavier torna-se um principal referência do espiritismo brasileiro. Eu sei que vocês devem estar com dificuldade de ver aqui, não é? Mas é o Emmanuel e o Humberto de Campos, e mais o Humberto de Campos, que passa a assinar as publicações do Chico Xavier no Reformador. Em 38, o Chico Xavier, há uma reformulação, inclusive, de todo o projeto editorial do Reformador, e o Chico Xavier passa a ser um autor que o Dominique Manguenot identifica como um autor-actor, não é? Aquele que é a referência daquele campo. Né? Então, de 31 a 38, em 38 ele já é o médium mais famoso do Brasil, ele tem sessões específicas da sua produção, uma sessão, né, do Reformador para o Emmanuel, não é? E ele é citado como referência em artigos de abertura da revista. Né? Então, ele passa assim, a ter ser uma grande referência. E esse percurso é que eu faço na tese. Não é? Não sei se eu passei muito tempo, eu espero que não. Fechei direitinho, tem algum tempo ainda para a gente conversar? Agora a palavra vai para o professor Marcos. No final a gente retorna com as perguntas. Tudo bem, professor André? Tudo bem, não, com certeza. Eu só quero dizer assim, eu cheguei no tempo. Sim, está no tempo correto. Tem tempo ainda? Se o senhor quer concluir, pode ficar à vontade. Então, só quero só dizer que é o seguinte, eu fecho a tese com uma questão, vou passar para você, viu, Marcos? É muito rápido. Com a questão que é o seguinte, eu vou explicitar o que me mobilizava, né? Eu acho que precisa ficar bem trabalhado, que é, eu vejo o quanto essa imagem mitificada distanciou os leitores do próprio espíritas, do próprio Chico Xavier, né? E quanto foi um peso para ele, os biógrafos mostram isso.
essa imagem né, de um supermédium e que era uma materialização das virtudes espirituais, cristãs, etc. O Chico Xavier também comportava como qualquer pessoa, mesmo aqueles que o movimento espírita considera como missionários, como aqueles que a gente tem como referência, os cristãos, etc., mas todos têm uma dimensão do conflito, da construção, não é? Então, devolver essa dimensão ao Chico Xavier, mesmo que parcialmente, foi um dos compromissos do texto, não é? Um texto assim que mobilizado por muito, eu diria, amor, gratidão a um papel de um sujeito e a sua produção que teve um peso na minha formação de adolescente, né? E do ser humano que eu me tornei, ok? Então isso é uma oportunidade de também desvendar também as minhas entranhas, tá certo? Era isso, Marcos. Um abraço, amigo. Boa palestra. Estou aqui para lhe escutar atentamente. E vamos dialogando. Muito bom, André. Eu faço minhas palavras do André para agradecer primeiro a Adriana pela iniciativa, né? E pelo grupo que nós estamos participando, o grupo do NUESC, que tem promovido assim, excelentes discussões. Em pouco tempo atuando, a gente já estamos no nosso segundo seminário, né? Aí planejando com muitos projetos para esse ano ainda e para o ano que vem. Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês, o Ivaldo já fez uma apresentação breve, eu só quero assim, complementar essa apresentação dizendo que eu sou um pesquisador de espiritismo que também é espírita, né? A casa em que eu frequento, eu dirijo o estudo de A Gênese, o estudo do Céu e Inferno, o estudo de iniciação ao espiritismo. E ser pesquisador em história de um tema onde você professa religião exige da gente toda uma série de cuidados, né? Cuidados que muitas vezes nos são assim completados justamente pelo trabalho em grupo. Esse trabalho que nos permite ver quando que a gente está deixando a história e entrando na religião, ou deixando a religião e entrando na história. Então, a apresentação é divisões e fragmentações do espiritismo no Brasil entre os científicos do século XIX e os progressistas do século XXI. Parte do que vai ser apresentado aqui é referente àquilo que eu já pesquisei na minha dissertação de mestrado, né, na trajetória de Adolfo Bezerra de Menezes. Parte é referente ao material que eu produzi na minha tese de doutorado, que é A Cura do Céu, Cura e Caridade Espírita no Rio de Janeiro da Primeira República, e parte são preocupações de pesquisa. Então, a gente começa essa apresentação justamente tratando de um tema importante, que é o fato de que o Espiritismo ele nunca se consolidou como uma religião totalmente uniforme. No seu interior, há divergências, há discussões, há separações, algumas eu chamo aqui de fragmentações, que são discussões e embates no interior da doutrina, né? Mas que não chegam a causar separações, e outras que vão realmente produzir algumas separações. É claro que a gente tem um tempo muito curto, não dá para a gente discutir tudo isso. Eu separei aqui algumas, né? O debate entre científicos e religiosos no final do século XIX, kardecistas e rustenguistas também, né? O episódio da Liga Espírita do Brasil em 1925, né? As discussões em torno do Pacto Áureo, o movimento estudantil, vou falar aqui um pouquinho, bem rápido, e alguns momentos que vão realmente provocar divisões, né? Que é a criação do racionalismo cristão, da Umbanda Branca e a separação de Valdo Vieira. Bom, de todo esse conjunto, o que nós vamos ver aqui, de forma muito, muito breve? Essa discussão entre científicos e religiosos, no final do século XIX, né? A gente vai ver o racionalismo cristão, a Umbanda Branca, e, ao final, essa discussão mais recente entre conservadores e progressistas. Bom, o Espiritismo ele vai
surgiu no Brasil na década de 1860, né? Mas no Rio de Janeiro ele se estabelece mesmo a partir da década de 1870. Isso aqui é a imagem no Rio de Janeiro da Igreja de São Francisco da Penitência. O interior dela é todo revestido de ouro. Quem vier ao Rio de Janeiro, não deixe de visitar. Então, vamos lá. Então, o Espiritismo ele chega no Brasil na década de 1860, ele é discutido por um pequeno grupo de intelectuais no Rio de Janeiro, né? Mas é a partir da década de 1870 que ele começa realmente a se desenvolver por aqui. Então, em 1873, é criada a Sociedade de Estudos Espíritas, o Grupo Confúcio. Né? Nesse grupo, a gente vai ter Joaquim Carlos Travassos, Bittencourt Sampaio, Antônio da Silva Neto, Sequeira Dias. Em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Essa sociedade, inicialmente, ela tem um perfil religioso, né? E a partir dessa sociedade vão surgir vários outros grupos. O Grupo Espírita Ismael, em 1877, o Grupo Espírita Caridade, em 1878, e em 1879, a direção dessa entidade ela assume a direção da entidade um grupo que não enxergava o espiritismo como religião, enxergava o espiritismo como uma ciência, né? Eles mudam os estatutos da entidade, ela passa a se chamar Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Esses grupos que eu marquei aqui em amarelo são grupos que eles vão ser, são dissidências que se formam a partir da Sociedade de Estudos Espíritas, e todos eles em amarelo com uma confrontação religiosa, né? A Sociedade Acadêmica, ela vai colocar, né, como uma das suas funções principais, a criação de uma entidade, né, que é uma entidade que seria o Instituto de Ciência Espírita, né? Então, isso aqui é uma cópia da primeira edição da revista da Sociedade Acadêmica, né? Ela diz lá: a ciência espírita consiste no conhecimento das leis imutáveis que regem os fatos, ante os quais sem elas outros emudeceriam. A revista é um órgão oficial da sociedade, tem por fim preencher as vias sociais, né? E os trabalhos da Academia Espírita de Ciência. Para entrar na sociedade, né, aqueles que desejassem ingressar na sociedade, eles tinham que apresentar teses científicas, né? E essas teses científicas, elas eram tanto mais complexas quanto o grau, a hierarquia que aquele indivíduo preenchia no interior da sociedade. Ela foi muito ativa na década de 1870, né? Então, ele diz lá que ele tem como a tarefa difundir gratuitamente a ciência, avaliar o grau de conhecimentos filosóficos e científicos, né, daqueles que aspirassem a ser membros da sociedade. E, como eu disse aqui embaixo, né, para ser membro graduado da sociedade, deveria apresentar teses que fossem tanto mais complexas, né? Essa entidade que vai sustentar a defesa dos espíritas no Rio de Janeiro. Lá, na minha tese de doutorado, eu fiz um levantamento dos artigos produzidos pelos católicos contra os espíritas no Rio de Janeiro, e a partir da década de 1880 esse número aumenta assim, de uma forma assombrosa, né? Então, em 1880, ela vai rebater os ataques. Em agosto de 1881, os jornais vão noticiar, né, que ela seria fechada pela polícia. A diretoria vai ao Ministério da Justiça, publica em jornais, vai até o imperador Pedro II. É essa sociedade que vai realizar o primeiro Congresso Espírita Brasileiro, vai fazer a criação do Centro da União Espírita do Brasil e vai realizar a primeira exposição espírita no Brasil também, né? Eles chegam a formar eu botei aqui o jornal que eles fundam depois, né, da revista, que é o Renovador. Até hoje eu só achei um exemplar desse jornal. Ele tem a distribuição pelo número de sócios. Aqui do lado direito dá para você perceber pelas matrículas dos sócios, tá vendo? Eles já tinham matrículas aqui até o número 906, né? Ou seja, foi uma instituição que teve um número volumoso de pessoas. Eu vou identificar sócios até o número 1900 e pouco no final da década de 1990. Né? A partir da década de 1890, principalmente após a promulgação do novo Código Penal, começa a haver uma disputa, né, e uma discussão muito grande entre aqueles que entendiam o espiritismo como religião e aqueles
que entendiam o espiritismo como ciência, né? Quem vai encabeçar esse grupo religioso é Adolfo Bezerra de Menezes, que assume a Federação Espírita Brasileira em 1895, segundo ele, com poderes discricionários, né? Bezerra de Menezes, ele vai produzir nas páginas do Reformador um grande conjunto de artigos defendendo que o espiritismo era religião, né? E com uma série de estratégias. A primeira delas é a tentativa de uniformizar os trabalhos no Brasil, né? A FEB vai atuar bastante nesse sentido. O modelo a ser seguido era constituído pelo grupo Ismael e girava em torno do estudo aprofundado dos textos de Kardec e de Rustem, né? E era uma orientação que, assim, eles se utilizavam muito de mensagens espirituais para ratificar a mensagem de que o espiritismo era uma religião, né? Os científicos não fizeram isso, né? Então, nesse período, vai começar uma produção de material que vai colocar a Federação Espírita Brasileira, vai apresentar a Federação Espírita Brasileira como aquilo que deveria ser a verdadeira condutora do espiritismo no Brasil, por algumas razões, né? Pelo fato de ter diálogo com várias entidades dentro e fora do Brasil, porque sustentava o maior jornal espírita, né? E porque conseguia abrigar associações no seu interior. A Federação Espírita Brasileira abria suas portas para que vários grupos, né, realizassem suas reuniões no interior da federação, né? A partir de 1895, o Jornal Reformador ele muda de nome, inclusive, deixa de ser órgão evolucionista para ser mensário religioso do espiritismo cristão, e uma série de estratégias vão ser elaboradas, né? Bezerra de Menezes, em um dos seus artigos, ele vai dizer que uns cuidam do espiritismo sob seu caráter científico, outros cuidam do espiritismo em suas relações com a filosofia, e terceiros cuidam do espiritismo por sua face religiosa. E ele diz que todos esses grupos eles acabam recaindo no seu caráter religioso. As estratégias que a federação ela vai desenvolver, eu vou adiantar aqui um pouquinho, né? Elas vão ter sucesso, né? Porque eles conseguem fazer a ligação entre a Federação Espírita Brasileira, o serviço de assistência aos necessitados, né? E o trabalho mediúnico. Tudo isso junto, né, vai fazendo com que essa perspectiva religiosa ela ganhe prevalecência em relação aos científicos, que não desaparecem, né? Mas ficam com um grupo bastante reduzido, né? A gente pode fazer aqui alguma diferenciação entre esses dois grupos. Os científicos eles têm como objeto de estudo os espíritos, ele coloca os espíritos sob o domínio do natural, né? Isso é uma das perspectivas do espiritismo, que é naturalizar o espiritismo, né? Fazem uso o tempo todo do método experimental, procuram leis que sustentem as suas explicações, aproximação com outras ciências, sobretudo as ciências médicas, de forma mais tardia a astronomia, ligação direta com a homeopatia, né? Supõe que cabe à ciência também a investigação do transcendente e se propõe a romper a fratura entre ciência e religião. Enquanto que os religiosos, ele se afasta da religião, vinculada à ideia de sacerdote, né, mas coloca a explicação religiosa acima da explicação científica. Há uma aproximação com a santificação católica, o culto a Maria, a dor como elemento de purificação, coloca a prática da caridade acima dos preceitos e ritos religiosos, a aproximação com a obra e os preceitos ditados nos 4 evangelhos de Jean Baptiste Rustem, né? Jesus, um dos preceitos seria de que Jesus não teria um corpo físico, mas um corpo agênere, e o principal, a FEB como direcionadora do espiritismo no Brasil. Eu deixo aqui algumas referências a respeito desse tema, né? 2 artigos, um é bastante recente, da Lícia de Oliveira Amorim, que apresentou no Congresso da AMPU agora, no nosso grupo de pesquisa no Congresso da AMPU, um texto muito bom, e um artigo que eu escrevi no Espiritismo em Perspectiva, que é a obra organizada pelo André, pela Adriana e pelo Marcelo Goulon, né? Um dos capítulos trata justamente disso. Bom, se você procurar ou perguntar a qualquer umbandista no Brasil quando que a Umbanda começou, né, ele vai dizer para você que ela começou no dia 15 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro, numa sessão espírita, na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
quando um personagem, um rapaz de 17 para 18 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, levado pela família até esse local, porque estava adoentado, né? Ele recebe uma entidade e os médiuns dessa reunião impedem que a entidade se manifeste, né? Então, segundo essa tradição no meio umbandista, né, ele teria incorporado um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. E esse caboclo ele colocaria a seguinte situação, né, de que naquela casa, naquele local, nas casas espíritas, os espíritos de índios e de negros estavam interditados. E que, a partir daquele momento, seria criada uma nova religião, chamada de Umbanda, né, que receberia esses espíritos e começaria uma nova religião, que eles intitulam de religião brasileira. A pesquisa mostra assim, que, na verdade, isso é uma pesquisa que ainda está em andamento e que vai fazer parte de um dos grupos de pesquisa da gente, do NUEST. Se não me engano, talvez a gente comece isso ano que vem, que é justamente uma pesquisa a respeito dessas origens e fundamentação desse universo gigantesco que nós chamamos de Umbanda. O que eu vou falar aqui não é de Umbanda, tá? É de uma experiência particular desse universo umbandístico que nós chamamos de Umbanda Branca. Por que isso é importante para a gente? Primeiro, porque quem constitui essa matriz religiosa, ela tem como base de constituição pessoas oriundas do espiritismo, né? A família de Zélio Fernandino, ela tem ligação com o espiritismo, tanto quanto a família de Jackson Figueiredo, que vai formar logo depois, na década de 1920, a Tenda Mirim, que é uma das maiores casas de Umbanda no Brasil até hoje, né? Bom, esses grupos, eles vão usar, né? Eles estão num local que é o Rio de Janeiro, que tem um espaço multirreligioso, um espaço urbano, um espaço moderno. O espiritismo é uma religião urbana, né? A gente está saindo da abolição, entrando na República, onde há um espaço de liberdade religiosa, né? E há uma confrontação daquilo que já foi apresentado aqui como baixo espiritismo, que é uma confrontação jurídica, médica, policial e jornalística, né? Bom, o Zélio Fernandino, ele vai formar a primeira casa de Umbanda, né? Segundo essa tradição, a primeira casa de Umbanda seria a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, foi formada lá em Niterói. Depois disso, o caboclo apareceria para ele, daria ordem para ele formar mais 8 casas de Umbanda no Rio de Janeiro, todas elas foram constituídas, né? Daiane Brau, que é uma pesquisadora americana que pesquisou Umbanda durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro, fez várias entrevistas com o Zélio Fernandino na década de 60, e ela atribui essa história como um mito fundador, né? Ela diz que, na verdade, não é daí que a Umbanda nasce, já havia grupos de Umbanda no Rio de Janeiro, e realmente já havia grupos de Umbanda no Rio de Janeiro, eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? E o Humberto Jumberi, que é um antropólogo, ele está lá no Sul, né, em seus trabalhos de pesquisa, ele mostra o seguinte, que a descoberta de Zélio de Moraes, ela é tardia, né? Ela vem da década de 60, né? Até a década de 60, ninguém falava nada de Zélio Fernandino de Moraes, né? Assim, então, atribuir a ele a fundação da Umbanda seria apenas um mito, né? E quem vai desvendar isso para a gente, essa ligação com o espiritismo, é justamente Leal de Souza, né? Leal de Souza é um jornalista muito conhecido no Rio de Janeiro, né? Pertence ao grupo de intelectuais, um grupo de intelectuais composto por vários escritores conhecidos, né? E ele vai mostrar para a gente como que o espiritismo ele tem uma centralidade muito grande na constituição dessa Umbanda Branca, né? É uma doutrina formatada com base na doutrina espírita e intelectualmente organizada, né? Tem algumas aproximações com os cultos de origem africana no Rio de Janeiro, sobretudo a comunicação com os espíritos, mas o que esses fundadores eles vão fazer? Eles vão submeter esse culto a um processo de desafricanização, ou seja, eles retiram do culto tudo aquilo que eles não querem
da tradição africana, que é a morte de animais, o uso da cachaça, da pólvora, né, a música. Essa Umbanda ela vai constituir aquilo que ficou conhecido durante muito tempo como centros de mesa brancas. Reuniões não tem música, não tem tambor, não tem nada disso. Eles se reúnem em torno de uma mesa branca, né, e aí vão construir o seu panteão de entidades. Né? Está assentada sobre os mesmos ideais de caridade, né, e com uma ideia de progresso e desenvolvimento contínuo. A ideia é que a Umbanda ela traria, né, ela faria parte desse processo de progresso que o Brasil estaria submetido. Duas obras que podem auxiliar muito na consulta e no entendimento disso é No Mundo dos Espíritos, publicada em 1925, ela é o resultado de 100 visitas que Leal de Souza vai fazer a casas religiosas de matriz mediúnica no Rio de Janeiro, espalhados pelo Rio de Janeiro, inclusive a Federação Espírita Brasileira, o Centro Redentor, né? E ali, através das situações que ele apresenta, a gente vai percebendo como que o culto de Umbanda ele já existia no Rio de Janeiro antes de Zélio Fernandino, né? Depois, em 1932, ele vai publicar uma outra obra, que essa aí sim, essa nos mostra a relação direta entre a Umbanda branca e o Espiritismo, chamado O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Né? Ele diz que o kardecismo é a linha branca de Umbanda. Né? A linha branca de Umbanda e Demanda está perfeitamente enquadrada na doutrina de Allan Kardec, e nos livros do grande codificador, nada se encontra suscetível de condená-la. E dá para a gente uma noção, né, de como que foi essa apropriação. Porque ele diz, na Macumba, foi estudando a Macumba que eu cheguei a outra margem do Espiritismo. Nessa obra ele vai falar a respeito do culto, das cerimônias, né, da base de sustentação da doutrina da Umbanda branca, né, e as possíveis diferenças entre um grupo e outro. O mais curioso é que assim, a justificativa para a constituição da Umbanda, segundo esses escritores, é que o Espiritismo interditava a fala de espíritos de negros e de índios. Né? O ideal espírita era sempre o do branco, médico, né? Político. Esses eram os que se mostravam como os direcionadores, né, do espiritismo. E aqueles espíritos que tinham uma fala mais simples, né, uma fala mais popular, de ancestralidade negra ou de ancestralidade índia, eles eram interditados. Dois autores são especiais no entendimento dessa formação, um deles é o Aloysio Fontenelle, né, uma obra chamada Umbanda através dos séculos, né, onde ele vai dizer que eles vão rejeitar uma Umbanda mistificada e misturada com os diversos credos fetichistas, né? E, inclusive, dizendo, né, que os praticantes de candomblé teriam que ser instruídos, né, e orientados em novas práticas. Né? Um outro autor também de Umbanda, que é o Emanuel Zesco, uma obra chamada Discrepância entre Práticas Africanas e o Ambiente Urbano, ele diz que suas práticas de religião primitiva estão compatíveis com o mundo atual, e aí é justamente o processo, né, de desafricanização, tanto do ponto de vista material, que é o do culto mesmo, como das suas entidades. Um deles é a exclusão de Exu, né, apontado durante muito tempo pela Igreja como uma representação do demônio. Se a Umbanda, né, e aí eu coloquei aqui algumas obras, são obras de referência, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Renato Ortiz, o Mundo dos Espíritos, Leal de Souza, O Espiritismo, a Magia, as Sete Linhas de Umbanda, Caminhos da Alma, que é muito bom também, e o livro da Diana Brau, que no Brasil foi publicado com o nome de Umbanda e Política. Bom, se a interdição de determinados espíritos teriam levado à formação da Umbanda branca, o racionalismo cristão ele se assenta num outro elemento de formação. Né? O Luiz de Matos ele era um comendador, né? Um comerciante de café muito rico, né? Em São Paulo, né? na Praça de Santos. Né? Em algum momento ele fica doente, ele vai frequentar uma casa espírita, ele fica curado lá nessa casa espírita,
se aproxima do espiritismo e funda um centro espírita em São Paulo, Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Santos. Isso em 1910. E aí ele começa a fazer uma série de críticas à forma como o espiritismo se constituía nas casas, né? Nas casas espíritas, como que elas estavam organizadas. Ele disse que havia um excesso de religiosidade e de misticismo, né? Ele se muda para o Rio de Janeiro, né? Entre 1910 e 1911, né? Vai fundar o Centro Espírita Redentor, que é a primeira casa racionalista cristã do Brasil. Essa foto que eu coloquei aqui é a foto da sede. Não é a sede original, não. Aqui no cantinho direito, depois eu vou mostrar o prédio melhor. O prédio original, na verdade, se constituiria num hospital, né? Esse prédio ele foi construído logo depois. Ele fica atrás da UERJ, pertinho. Bom, e ele cria um jornal também, chamado A Razão, em 1914, e aí ele vai publicar 2 obras, uma chamada Racionalismo Cristão e a outra Vida Fora da Matéria, né? Que vai dar sustento ao seu culto, né? Existem pouquíssimos trabalhos que falam a respeito do racionalismo cristão. Um deles é da Jaqueline de Souza Amaro. Quem tiver curiosidade de conversar com a Jaqueline, ela é vizinha do Rodrigo Farias, o nosso colega de pesquisa, né? Chamado Os Combates de Luiz de Mato, onde ela diz o seguinte: era realizado trabalho de assistência à saúde e caridade, tal qual na Federação Espírita Brasileira e em outras instituições espíritas. O centro contava com a distribuição de água fluídica. Consta que em 1913 foram distribuídos 50 mil litros de água para uso interno e externo, faziam fricções, feridas, golpes, dores localizadas. A distribuição era diária. O Luiz de Matos, uma das entidades que ele vai visitar é justamente o Centro Espírita Redentor, né? Em uma das sessões que lá é constituída. Eles formam um hospital, né? Mas, assim, no decorrer das suas atividades, Luiz de Matos ele vai fazer várias críticas, né, à forma como o espiritismo ele se organizava. Primeiro, ele critica o uso do espiritismo para ganhos financeiros, né? Ele diz na obra dele que em cada indivíduo, por mera curiosidade, por simples distração, ou esperando dali qualquer resultado pecuniário, acreditando que os espíritos podem dar a fortuna que os homens não sabem adquirir pelo seu esforço e pela sua coragem, julgava-se no direito de formar em família uma reunião espírita, porque erradamente assim autoriza Kardec. Ele critica a cientificidade dos trabalhos, né? Dentre os objetivos do centro estavam a produção de fenômenos considerados por seus fundadores como científicos, né? E aí incluía materializações, transporte, cura de obsedados, né? Tinha uma grande preocupação com a loucura, tanto é que eles criam um hospital, a primeira sede, né, do racionalismo cristão vai ser um hospital para tratamento justamente de louco. E ele tenta convencer o Leopoldo Cirne, que na época era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi presidente de 1900 até 1913, né? A mudar a forma como a Federação Espírita Brasileira atuava, né? Ele diz: o contato se deu com o presidente da FEB para ver se ele se dispunha a estudar e praticar racional e cientificamente a bela doutrina de Jesus e abandonava a orientação prejudicial de discursos sobre as poucas parábolas verdadeiras dos evangelhos e sobre as muitas falas. Não é só... e aqui vai entrar também uma discussão que é a respeito, né, da obra de Rusteng, né? Ele é um dos... além daquele grupo de científicos que vão abominar, não vão aceitar de jeito nenhum a obra de Rusteng, que Leopoldo Cirne, a partir de 1900, com a reforma dos Estatutos da Federação, ele extinguiu a obrigatoriedade do estudo. Isso não quer dizer que dentro da Federação não continuasse havendo o estudo das obras de Rusteng, né? Isso aqui é uma foto do hospital original, né? Ele está lá até hoje, tá? Fica do lado daquela sede que eu mostrei anteriormente. Isso aqui era uma cadeira que eles usavam para fazer o tratamento dos loucos, né? Eles amarravam os loucos lá. Isso aí são as luvas, né? Eram usadas para prender a mão dos loucos, né? Aí o quarto ele era totalmente destituído de qualquer tipo de móvel, né? Inclusive os loucos eles ficavam nus, né?
Isso faz parte da teoria dele, de que os objetos poderiam trazer impressão para os espíritos. Isso aqui é a foto de um jornal, chamado Jornal à Noite, que tem uma notícia, né, onde diz assim: o Hospital Espírita Redentor é um inferno de suplícios inconcebíveis. Começou a haver muitas reclamações de vizinhos por causa do grito, né, das pessoas que estavam internadas lá por conta do tratamento. Ele respondeu o processo, ele foi até condenado, e antes de 1920 o hospital foi fechado, né, deixou de funcionar como um hospital. O racionalismo cristão, ele se fiou como uma das religiões mais fechadas do Brasil, né? A casa do Rio de Janeiro, ela se transformou em casa máter, então tudo que é feito nas outras casas de racionalismo cristão no Brasil é ditado a partir aqui do Rio de Janeiro, né? As reuniões são feitas nos mesmos horários, nos mesmos moldes, né? E assim, é um grupo extremamente fechado, mas bem amplo, ó. Tem representações no Brasil inteiro, e, por incrível que pareça, se tornou a religião predominante em Cabo Verde, né? Porque um dos faziam parte, né, das primeiras casas de racionalismo cristão que foram criadas em São Paulo. Havia dois personagens que eram de Cabo Verde, e eles foram para Cabo Verde depois disso para ajudar. Havia episódios recorrentes de fome lá naquele lugar, né? Levaram ajuda, e o racionalismo cristão se tornou uma religião, né, predominante em Cabo Verde até o aparecimento da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Mas ainda é uma das religiões mais seguidas pelas pessoas em Cabo Verde. Bom, a respeito de conservadores e progressistas, esse é um tema muito recente. Historiadores têm um certo receio em tratar com um tema recente, porque é uma história que está acontecendo, né? E, para mim, será um motivo de pesquisa e até de curiosidade científica no futuro. Para falar um pouco sobre isso aqui, eu me socorri de 3 autores, que é a Célia da Graça Ribas, o professor Marcelo Carmussa e o professor Luiz Signatis, que vem nos acompanhando aqui no grupo desde o início das nossas reuniões, né? Eu acho que ele está aqui hoje também, de repente ele vai poder até nos auxiliar. A Célia da Graça Ribas, né, em um texto chamado Política, Gênese e Sexualidade, Controvérsias Espíritas entre Progressistas e Conservadores, ela se propõe a fazer uma análise sobre como personagens e instituições espíritas têm reconstruído as percepções e representações espíritas sobre política, gênero e sexualidade, sobretudo a partir da emergência de um cenário conservador pós-golpe de Estado de 2016, e como essas visões são postas politicamente em termos de um espiritismo conservador e de um espiritismo progressista, né? Ela ressalta desde o início que os desdobramentos do golpe de 2016, e principalmente as discussões geradas na época da campanha presidencial de 2018, foram fatores decisivos que condicionaram essa articulação e a explicitação de um pensamento político dos espíritas, tanto pelo viés conservador quanto pelo viés progressista, né? Para ela, esse processo de compreensão, é assim que ela constitui o texto dela, através da análise de produções audiovisuais e produções virtuais, né, que aparecem em sites, em redes sociais, em canais de YouTube, que, de alguma forma, é o que o professor Luiz Signatis usa também como base de estudo, né? E ela deixa bem claro desde o início que essas classificações de conservadores e progressistas, ela se dá na origem do próprio discurso êmico, ou seja, no próprio discurso produzido por esses elementos, né? Ela começa colocando em discussão a ideia do fora da caridade não há salvação e o fora da justiça não há salvação, né? Dizendo que promover a caridade para com os necessitados por meio de uma ajuda material pontual de cunho assistencialista, né, é muito mais um meio de salvação de foro íntimo e individual daquele que doa do que o caminho para a transformação estrutural da sociedade. Vários trabalhos estão sendo produzidos nesse sentido, né, de tentar entender o que é essa prática de caridade dentro dos centros espíritas, né? Ela ela se apresenta, segundo alguns autores, né, como um meio de salvação daquele que dá,
e não daquele que recebe. E aí vão apresentar vários elementos explicativos a respeito da pouca participação dos assistidos dentro da dinâmica da casa espírita. E aí ela vai dizer que temas como democracia, desigualdade social, racial, de gênero, sexualidade, direito penal, Estado laico, tolerância religiosa, inclusão, diversidade e as demais pautas ligadas aos direitos humanos passaram a ser cada vez mais frequentes nos espaços de encontros virtuais entre espíritas contrários aos governos pós-golpe, né? Fanpages e grupos públicos do Facebook, aí ela vai citando aqui alguns, né, que discutem de forma articulada as várias dimensões da vida social do ponto de vista espírita, fomentando o diálogo entre espiritismo e política. Mais adiante, ela disse, o diálogo com a ciência sempre foi constitutivo do espiritismo, eu mostrei que lá no início, né, desde o surgimento do espiritismo, há esse diálogo com a ciência, o próprio espiritismo se apresenta como uma ciência, né? No início, principalmente com as ciências exatas e biológicas, a medicina, sobretudo, né? A novidade ela tem sido o diálogo mais aberto e específico com as ciências humanas e sociais, ou seja, elementos que fazem parte, são seguidores da doutrina, que estão de alguma forma ligados às ciências humanas, às ciências sociais, à história, à filosofia, né, o serviço social, né, áreas de conhecimento que se propõem a refletir sobre questões culturais, econômicas, sociais, institucionais e políticas, né, são questões que têm dividido, né, e se apresentam como progressistas ou como conservadores. Esse diálogo vem sendo fomentado justamente pelos espíritas progressistas, que, em sua maioria, têm formação profissional em áreas das ciências humanas e sociais, o que lhes fornece uma grade de leitura para as reelaborações do discurso religioso. Ela vai falar a respeito das questões sexuais, né, que são as questões, tanto as questões de gênero quanto as questões sexuais, vai apresentar aqui um grupo de autores, primeiro aqueles mais consagrados, né, obras mais consagradas, e obras mais recentes, que são de autores que estão envolvidos com o tema em si. Andrei Moreira, por exemplo, que é um médico, através de 2 obras, Transsexualidade e Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal. Né? E ela diz que um divisor de água, isso é comum entre todos os autores, eles vão colocar essa questão, né? Seria a 34ª Conferência, Congresso Estadual Espírita de Goiás, quando o médium Divaldo Franco, perguntado a respeito da ideologia de gênero, uma coisa que não existe, né? Gênero não é tratado como ideologia, ele vai dar uma declaração, né, dizendo que é um momento de alucinação psicológica da sociedade, vai fazer outras declarações, né, vai chamar o Sérgio Moro de presidente da República de Curitiba, e a partir daquele momento vai haver, em resposta a Divaldo, né, várias manifestações e a formação de grupos, né, que vão se posicionar contra essas declarações de Divaldo Franco. Né? Professor, faltam 5 minutos, tá? Tá bom. Conservadores e progressistas também são analisados pelo professor Marcelo Camurça, né? Através de um texto chamado Conservadores e Progressistas no Espiritismo Brasileiro, a tentativa de interpretação histórico-hermenêutica. Ele diz que, a partir de uma perspectiva das ciências sociais, ele procura, a chave de leitura dele é um pouco diferente, né? Leituras da cosmologia e da doutrina espírita, que ele vai classificar como providencialistas de um lado e hermenêuticas do outro, né? Ele diz que são esses grupos que vão terminar por fundamentar posições conservadoras e progressistas. Mas ele estende um pouco o estudo dele, dizendo que essa divisão entre conservadores e progressistas, ela não é exclusiva dos espíritas, que isso está acontecendo também com católicos, com evangélicos, né? Que vão separando no que toca à moral sexual e reprodutiva, mas também em questões sociais, ambientais, científicas, suas lideranças e membros em posturas opostas, de um lado conservadores, de outro progressistas. Né? Ele vai se utilizar de um dispositivo que é realizado primeiro pela Célia Ribas, né? Que é categorizar os espíritas na tríade
dirigentes, escritores e médios. Né? Então, ele dá uma sugestão de análise dizendo o seguinte, ele não está generalizando, ele deixa isso bem claro, né? Ele está usando aí uma tipificação ideal, típica de Weber, né? Que essa repartição política e ideológica através do movimento colocou tendencialmente os primeiros, né, seriam os dirigentes, e os médiuns do lado conservador e os descritos no meio como do lado progressista. Né? Dirigentes e médios alcançam a condição de credibilidade, prestígio e liderança no movimento espírita devido ao fato dos primeiros se situarem nas esferas de poder e, no caso dos segundos, pela sua faceta mística e capacidade de revelação do plano espiritual. Já os escritores, adstritos à pesquisa interna da relação da doutrina com as ciências modernas, esses alcançam apenas círculos restritos do meio espírita. Essa é a chave de análise que ele vai procurar realizar ao longo do texto. Eu deixei esse material já disponível aqui, eu vou adiantar um pouquinho, né, até para a gente chegar aqui no professor Luiz Signati, que o texto que eu usei dele foi Configurações Digitais da Contra-Hegemonia Espírita, uma cartografia dos coletivos progressistas e de esquerda no espiritismo brasileiro. O professor ele vai fazer um levantamento, né, a respeito de coletivos espíritas de perfil progressista, né, e ele deixa bem claro que a temática é o chamado espiritismo progressista e de esquerda política no Brasil, uma noção que remete a uma tradição intelectual minoritária de viés socialista entre os espíritas kardecistas, o Sinoé, né, que o Miguel tem uma obra já bastante interessante a respeito de espiritismo político, eu deixei nas referências, né? É uma investigação cujo objetivo é cartografar e compreender a emergência desses coletivos. Né? Ele usa aqui a noção de coletivo não só em relação à autodenominação dos pesquisados, mas é uma percepção de vínculo social construída empiricamente, ou seja, aquilo que os atrai de alguma forma. Né? E ele considera um tipo específico de coletivo, né, que são de caráter significativo ou vinculativo no espiritismo progressista de esquerda no Brasil, incluindo coletivos que têm em seu cerne aquilo que um autor, né, chamou de atorização, ou seja, são os atores, né, aquele elemento que, pela sua prática, ele vai mediar um coletivo, ele assume, ele vai até mostrar aqui alguns. Né? Então, num primeiro grupo haveria aí os coletivos baseados em instituições históricas e atravessados pelo espiritismo progressista, onde a gente tem a Associação Espírita Internacional, o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Essas entidades, né, essa questão da centralidade da destituição de Dilma Rousseff em 2016 ou das eleições de 2018, ela fica um pouco prejudicada porque esses coletivos eles são muito anteriores a isso, né? Coletivos baseados em estudos e compreendidos pelo espiritismo progressista. Aqui a gente tem o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, SEJUS. Tem um grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda, que é dirigido pelo nosso colega, que já até falou aqui com a gente, né, junto com o Marcelo Gulão, né? Eduardo. O Eduardo Lima, perdão, isso aí. Né? É dirigido, o grupo Hermínio Corrêa de Miranda é dirigido pelo Eduardo, o grupo Livre Pensar 2, coletivos baseados em instituições históricas e atravessados pelo espiritismo progressista, né? E a gente tem a Associação Espírita Internacional, o CPDOC, né? A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que não sei se ainda mas já foi dirigida pela Dora Encontre, coletivos baseados em estudos incompreendidos pelo espiritismo progressista, a gente tem o SEJUS, né? Eu botei aqui errado, botei o grupo Estudo Hermínio Corrêa de Miranda de novo, perdão. Grupo Livre Pensar 2, coletivos baseados em estudos e atravessados pelo espiritismo progressista, a gente tem aqui o Espiritismo com Kardec, a Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, né? Coletivos baseados em mobilização social e compreendidos pelo espiritismo progressista, né? Que a gente tem Espíritas à Esquerda, o Ágora Espírita, Coletivo Girassóis, o Coletivo Espírita pela Transformação, Espíritas Progressistas, né?
a gente vai ter o antepenúltimo grupo, coletivos baseados em mídias digitais e compreendidos pelo espiritismo progressista. A gente teria o Puebla, os espíritas progressistas, o coletivo de espíritas antirracistas, e, em penúltimo lugar, coletivos baseados em veículos de comunicação e em atorização midiática, quer dizer, são os atores, né, que acabam constituindo esses coletivos. A gente tem o Jornal Crítica Espírita, o Diálogos da Fé, Fronteiras do Pensamento Espírita, e a Ana Cláudia Laurindo, que no último sábado teve a morte da irmã dela. Eu me solidarizo com ela e com a família pela dor que eles estão atravessando. Por último, a gente tem coletivos baseados em coletivos compreendendo pelo espiritismo progressista, que seria o grupo Pelo Bem Social. Se eu não terminei na hora, terminei quase na hora. Obrigado, professor. Nós vamos iniciar agora algumas rodadas de pergunta dentro do que o nosso tempo permitir, tá? E vou deixar 2 perguntas para o professor André esclarecer para a gente. Uma, professor André, é da Alessandra Buarque, que ela perguntou o seguinte: uma dúvida. Como foi essa transição do Humberto de Campos crítico para a produção com Chico Xavier de Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? E sendo ainda seu estilo literário adverso ao BCMPE, quando encarnado? E o Bruno Quintanilha pergunta o seguinte: em suas pesquisas e leituras, você encontrou algum material ou documento que aponte algum tipo de conflito ou desentendimento entre FEB e Chico Xavier? Há materiais que revelem com mais detalhes como era essa relação entre FEB e Chico Xavier? Bom, pessoal, eu vou pedir o pessoal da organização, será que vocês podem colocar as perguntas novamente aqui no chat, copiar e lançar aqui para eu não perder nenhuma nuance das questões? Você pode colocar, Ivanaldo. Vou pedir aqui a equipe, tá? A organização. Só um minuto. Tá ótimo. Não, eu vou responder de trás para frente, tá bom? Primeiro, parabéns a Marcos. Mais uma vez, aprendi muito com ele e fazendo essas relações da produção dele com artigos recentes, e muito bacana esse apanhado, tudo que ele fez, essa síntese. Tá? Mais do que ele, parabéns. Vejam, respondendo de trás para frente, o recorte da minha tese é de 31 a 38, né? Então, eu gosto de explicitar, assim, tiveram questões todas muito interessantes que remetem a questões que são fora do escopo da minha pesquisa. Eu gosto de explicitar que quando eu falo a partir da pesquisa, da investigação, etc., né? Mas sim, a gente, como tem uma aproximação com a fonte, pode, né, com a própria biografia do Chico Xavier, pode trazer elementos, né? Não, o Chico Xavier, ele era um personagem, tem autores, né? O Bernard Legoy, né? Um antropólogo também, que tem uma tese na USP sobre ele, né? Deixa eu até colocar aqui, peraí. E melhorou agora o som? Melhorou? Tá tranquilo. Está ótimo, André. E ele traz essa informação assim, de um discreto afastamento do Chico Xavier da FEB, né? Não houve propriamente uma ruptura, né? Mas ele trilha uma trajetória, né, por mais de 30 anos, mas ele teve assim, juntos, né? Mas ele teve um discreto distanciamento, né? O Chico Xavier era, se uma das perguntas até levantou, eu considero assim, ele não tinha uma formação acadêmica, não é? Isso também eu não vou investigar, nem a dimensão performática, o estado, né, a performance dele na cena, etc., que também é um trabalho que seria muito interessante, né? Com o próprio, até, por exemplo, a relação do Chico Xavier com as mídias, né? Isso desde do Globo, né, na década de 30, até o Pinga Fogo, né, e depois, né.
Então, o Chico Xavier, ele tem uma dimensão performática que ainda precisa ser estudada, mas isso eu não entro na tese. E as informações que a gente tem, por exemplo, da relação dele com o conhecimento, é que ele era um homem que tinha uma leitura voraz, não é? Ele, na constituição da imagem autoral, e é isso que eu vou pesquisar, na constituição da imagem autoral, ele tem, nesse processo de constituição do polo médium em relação ao autor espiritual, ele tem as suas capacidades intelectuais quase que negadas, né, num momento de radicalidade, né, nesse processo. Diferente, por exemplo, de um outro médium muito famoso, que foi o Divaldo Pereira Franco. Né, que o Divaldo Pereira Franco, nessa constituição dessa imagem, ele consegue impor ser médium e se colocar como um autodidata, alguém que conhece, etc, etc. O Chico Xavier, ele não faz esse movimento. Agora, o que é que eu posso dizer a partir da tese? Então, o texto que ele assina, que ele é autor, que são os três textos prefaciais, revelam o domínio de procedimentos literários de denegação autoral que eram muito presentes em romances, né, do século XIX e início do século XX. Isso para você estabelecer um pacto de leitura com o leitor e muitas vezes ampliar a verossemelhança da obra, daquela narrativa do romance que estava, né, sendo apresentada ao leitor. Então, muitas vezes havia esse movimento de denegação autoral, buscando controlar a recepção. Isso eu estou dizendo nos romances, né? Europeus, brasileiros, aqui se acompanhou, não é? Então, isso o Chico Xavier revela que tem esse movimento. Quando fala da biografia, quando apresenta, né, a construção argumentativa. Então, isso ele faz. Né? E os autores que pesquisam o Chico Xavier também dão conta o Legói diz isso, né, de o Chico Xavier ser uma grande liderança e, ao mesmo tempo, um gênio que faz o exercício que, na minha leitura, é muito difícil de permanecer discreto. Não é? Então, acho, nesse sentido, essa apresentação do Chico Xavier como alguém que tem quase que as capacidades intelectuais negadas, acho isso uma construção do mito do Chico Xavier, que também é um outro estudo, né? Que também não é o que eu... Mas, a partir dessa imagem autoral, se construiu, nas outras décadas, uma representação do Chico Xavier como aquele supermédium, etc. Né? Isso eu digo. Né? Eu não sei se respondi todas as questões. Não sei se você pode ler, Vanaldo. Eu também eu acho que já falei demais e trouxe algumas questões, mas você pode... Obrigado, professor. Eu vou pedir, por gentileza, que a professora Adriana mande os contatos dos professores no chat, porque o nosso tempo está apertado e tem muitas perguntas, né? Então, acreditamos que vão ficar algumas perguntas sem responder, que é legal trocar essas informações por e-mail. Professor Marcos, o Jader Sampaio questiona o seguinte: o universo em desencanto também não é uma divisão do espiritismo no Brasil? E o Miguel Ângelo faz a seguinte pergunta para o professor: a Umbanda Branca é o início da Umbanda no Brasil? Não entendi bem. O universo em desencanto é o próprio racionalismo cristão, né? Ele vai se constituir, as casas racionalistas, elas começam com essa nomenclatura, né, de centro espírita. Isso vai durar até mais ou menos final da década de 1920 e início da década de 1930, quando todas elas passam a receber o mesmo nome, né? Centro Redentor do local onde ela se encontra. Né? Se você for em qualquer casa racionalista cristão no Brasil ou fora do Brasil, você vai ver que o modelo deles é sempre o mesmo. Aquele prédio, né, com os pilares, eles têm uma uniformização assim, dos trabalhos, que é uma coisa fora de série. Né? Mas, assim, tá dentro, não é uma divisão, não, tá? Tá dentro desse universo do racionalismo cristão.
A pergunta que você fez a respeito da constituição da Umbanda Branca, ela é uma pergunta que ela confunde todo mundo, né? Por isso que eu falei no início, a Umbanda, ela é um universo religioso muito vasto, né? Nós vamos encontrar diversos tipos de Umbanda. Essa Umbanda que a gente chama de Umbanda Branca, a gente chama não, né? Seus autores chamavam de Umbanda Branca, ela é uma experiência particular nesse universo, né? O que diferencia essa Umbanda Branca? É o seu processo de desafricanização e aproximação com a ortodoxia espírita. Né? Então, eles vão se aproximar. O próprio Léo de Souza diz, né? Ele foi visitando as macumbas do Rio de Janeiro que eu cheguei ao outro lado do espiritismo. Então, eles se aproximam do culto africano, mas retiram desse culto tudo aquilo que eles consideravam atrasado, né? Que é a morte de animais, o uso da cachaça, o uso da pólvora, a dança, né? Nesse início não existe tambor, né? Depois, na década de 1940, 1950, essas casas elas vão passar por um processo que a gente chama de processo de reafricanização. Aí vão surgir várias outras linhas de Umbanda, né? O Tancredo Silva, por exemplo, ele vai trazer de volta o uso do tambor, o uso da música, né? O uso de alguns rituais. Vai haver grupos que vão orientalizar a Umbanda, ou seja, vão trazer o pensamento oriental para dentro da Umbanda, aí ela vai se diversificar de uma forma enorme. Então, isso aí precisa ficar bem claro. A Umbanda Branca, ela não é a Umbanda, ela é uma experiência particular dentro desse universo umbandista. E essa experiência particular, ela vai trazer na sua constituição muito do espiritismo. Tanto é que ela é formada no seu início por elementos que são oriundos do espiritismo, né? A gente não tem muito tempo para se aprofundar sobre isso. Um dos meus capítulos da minha tese, que deve ser publicado, se Deus quiser, ou no final desse ano, no início do próximo ano, eu vou discutir justamente isso, Umbanda Branca e racionalismo cristão. Aproveitem e chamem a atenção, briguem com o André também, porque a tese dele está só digital, né? Eu já briguei com ele já, porque eu gosto de ler livro no papel, né? Sou igual o Suassuna, eu gosto do papel. E ele já prometeu que vai publicar e até agora nada, né, André? Obrigado, professor Marcos. Professores, o nosso tempo está bem estourado, então nós vamos pedir que os senhores deixem as considerações finais. Os e-mails já foram colocados no chat para que as pessoas que não tiveram as perguntas contempladas, que foram bastante, possam trocar essas informações com os senhores. Então, professor André, as considerações finais do senhor? Pessoal, sendo muito breve, o Jean colocou uma questão aqui, eu vou usar esse espaço só para dar essa pincelada, e sim, o Humberto de Campos passou de crítico a colaborador da obra espírita, né, nessa perspectiva da conversão dele num autor espiritual. E tem algumas questões, né, as pessoas levantaram, eu gostaria muito de responder. Tem uma questão sobre o Freud, eu quero só pontuar que, assim, quando eu disse a teoria, a abordagem de que o livro fundante dele, o primeiro livro, foi Interpretação dos Sonhos, é porque um estudo sobre histeria ele faz com outro autor, que a pessoa até levantou uma questão muito interessante, convergindo comigo, e é só uma questão assim, de semelhança no referencial teórico. O Peter Gay, na biografia do Freud, ele considera o primeiro livro do Freud, porque é um livro, a interpretação dos sonhos. O estudo sobre histeria são casos clínicos, é uma coletânea de casos clínicos que funda a psicanálise, mas não é um livro dele, é uma obra fundante, mas não é um livro. Mas só para fechar essas referências. E no mais, minha gente, eu quero só agradecer de novo, eu estou à disposição, e eu só não queria deixar de passar essas questões, mas eu estou à disposição para a gente continuar essa interlocução, não é? Agradecer a Adriana, agradecer ao grupo que ela lidera, não é? essa
profícua, né, debate, essas oportunidades, e são questões que nos alimentam, né? Então, o que mata o pesquisador é o isolamento intelectual, né? Então, quando a gente se insere num grupo e tem a oportunidade de dialogar com a riqueza e seriedade que esse grupo tem, então isso é um privilégio muito grande. Eu quero só deixar o registro e o convite para que todos se integrem também, né? Que nós somos divulgadores do espiritismo como objeto de pesquisa, né? Era isso, gente. Um abração. Abraço a Marcos, né, e parabenizar e agradecer também a parceria de sempre, já de algumas ocasiões. Obrigado, professor André. Professor Marcos, as considerações finais do senhor. A gente está num processo de crescimento, eu acho. O grupo de pesquisa ele tá crescendo. Nós começamos esse ano, já é o nosso segundo seminário, já estamos promovendo aí, publicação de artigos, de um livro até o final do ano também. E esse crescimento é oriundo justamente dessa possibilidade de a gente estar junto, pesquisando, debatendo, né? Encontrando novos caminhos. Teve muita gente aqui que fez pesquisa, fez pergunta, não deu para a gente responder, né? O Roberto Cordeiro falou sobre o Herculano Pires. Se a gente começa a falar de Herculano Pires aqui, a gente não termina nunca mais, né? O nosso tempo é curto e, assim, é motivo para que a gente tenha outros seminários, outros encontros. Nós ficamos muito felizes, Adriana, né? O grupo todo, porque quando nós vimos as inscrições do pessoal, assim, surgiu gente do Brasil inteiro, né? E foi até uma surpresa para a gente quando a gente pegou a relação, falou, caramba, o pessoal, assim, em todos os lugares do Brasil tinha um representante. Isso é muito bom, é sinal de que as pessoas estão interessadas em conhecer, né, o espiritismo, a sua história, a sua pesquisa. E o grupo, eu não sou representante do grupo, a Adriana me corrija se eu estiver errado, ela está aberta para pesquisadores, né, que estejam interessados em fazer pesquisa acadêmica sobre espiritismo, né? Em breve, eu tenho certeza que nós voltamos a nos encontrar mais uma vez. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Marcos. Nós da equipe organizadora, né, os pesquisadores, agradecemos todos os professores convidados, todo mundo que de alguma forma trabalhou para que esse evento fosse tão agradável quanto está sendo essa troca de conhecimento. No mais, nós queremos agradecer infinitamente todos os presentes e desejar uma boa noite, um grande abraço e até breve.